Fala galera do Critique, aqui quem fala é André Machado, mais conhecido como Hugo de Wall Street. Fala galera do Flow SA. Seguinte, vamos falar um pouquinho aí do impacto da alta do dólar, né, ao longo do ano. Tivemos um dólar em queda ao longo desse último mês, tá? Mas, além da alta do dólar, eu também queria comentar com vocês um pouquinho a questão da alta dos juros, porque uma das principais razões da alta do dólar é a alta dos juros. Esses dois ativos estão muito correlacionados, assim como eles têm uma correlação inversa com a nossa bolsa. Mas no final das contas, o ativo que acaba mandando aqui no mercado nacional é os nossos DIs, assim como os treasuries no mercado americano. Falando da alta do dólar, né, basicamente, se o dólar sobe, né, nós somos um país que importa muito produto manufaturado e exporta commodities. Então é aquela história que a gente aprendeu na escola, né? A gente vende produto manufaturado, importa, a gente vende commodities, importa produto manufaturado que tem valor agregado, custa mais caro. Por exemplo, o pessoal fala que nós temos autossuficiência em petróleo. Sim e não. Por que sim e não? Porque o nosso petróleo é um petróleo grosso, né? Não é adequado para fazer gasolina. Então, o que acontece? A gente exporta esse petróleo cru e importa a gasolina. Obviamente, a gasolina passou por um processo de refino e, por isso, ela é bem mais cara, tá? Então, esse é só um exemplo, né? Por exemplo, nós somos importadores de trigo. A gente não produz trigo suficiente para fazer o pãozinho francês nosso de cada dia, né? Então, isso por si só já mostra para vocês o impacto, né, da alta do dólar nas nossas contas. E, por exemplo, um outro aspecto interessante, né, de abordar, vocês devem estar acompanhando, os preços das commodities caíram bastante ao longo deste ano, né, especialmente o minério de ferro, né, que era o nosso líder aí junto com a soja na geração aí de saldo positivo na balança comercial. E o que acontece? Com o estouro da bolha imobiliária na China há 3 anos, que vem desinflando ao longo, né, tentando ser controlada aí pelo Partido Comunista Chinês, pelo Banco Central da China, né, semana passada tivemos aí grandes notícias de estímulo que puxaram até cerca de uns 15% né, de ferro para cima, mas eu acredito que isso vai ser um pulo do gato morto, né? Vai ser um movimento de curtíssimo prazo para voltar a cair. Mas o objetivo agora não é falar de China, mas o fato é que com a queda do minério de ferro e também até com a queda do petróleo, apesar das tensões no Oriente Médio, o que acontece? A nossa balança ficou muito negativa. Tá? Aproximadamente agora a gente está importando 7 vezes mais do que a gente importa. Ou seja, isso traz impacto também para as políticas aí monetárias do Banco Central, né? E isso impacta, no final das contas, no preço do dólar, né? É mais dólar saindo do que dólar entrando. Então, tudo isso acaba afetando muito fortemente o cenário macroeconômico brasileiro e o mercado de ações, é óbvio, né? A gente está com um problema fiscal gravíssimo, né? Nossa dívida pública em relação ao PIB está já na casa dos 78% pelas métricas aí do Banco Central, pelas métricas do FMI, a gente vai fechar o ano em cerca de 86%, ou seja, a gente está correndo sério risco, né, de daqui a alguns meses, anos, talvez até o final deste governo, de termos até um cenário de dominância fiscal, né, onde a gente não consegue mais combater
combater inflação apenas com alta de juros, né? Porque o próprio alta de juros aumenta a nossa dívida, que aumenta o risco fiscal, que acaba levando a gente a imprimir mais dinheiro, que gera mais inflação e entra num círculo vicioso muito difícil de escapar. Mas essa questão fiscal faz com que os nossos juros estejam subindo muito fortemente nos últimos meses. E o que isso provoca, né? Provoca que pode até atrair, né, até por conta dos Estados Unidos começarem os cortes, pode até aumentar o spread entre a nossa taxa e a taxa americana, atrair dinheiro de gringo para vir para cá, mas vai vir para cá para entrar em renda fixa, pegar esse spread, né? Enquanto eles acharem que a gente não tem risco de dar calote. Eu não acredito que haja nenhum, pelo menos agora nesses próximos anos, né? Mas se a política fiscal brasileira não mudar radicalmente, né, no curto e médio prazo, é o que vai acontecer. Bom, e com a alta da taxa de juros, né, o que acontece? A gente tem o efeito inverso na bolsa. Por quê? Vou fazer uma conta de padeiro aqui, né? Vocês sabem que eu sou grafista, gosto de acompanhar o mercado pelos gráficos, acredito que o preço desconta tudo, tá? Mas o analista fundamentalista, ele faz aquele processo de valuation, fluxo de caixa descontado, né? Pega todos os dados contábeis aí da empresa, receita, despesa, fluxo de caixa, endividamento, uma série de coisas, né? E projeta aí todos esses dados para os próximos 5 anos, tá? Imaginando então, por exemplo, e alguma conta de padeiro está errado, o valuation não é assim, está muito errado o que eu vou falar, mas é apenas para efeito didático, tá ok, galera? E foi mais ou menos o que aconteceu quando a gente subiu os juros de 2% até os 12,5% que a gente chegou antes dos cortes começarem pelo Bacen. Se você conseguir manter, né, todas as variáveis num fluxo de caixa descontado para os próximos 5 anos, ou seja, despesas, investimentos, o conta corrente, né, o fluxo de caixa do dia a dia, manter o lucro constante, né, o endividamento constante, né, manter o dólar constante para quem tem dívida em dólar, manter tudo isso, né, o aumento de juros de 1% na Selic, que na verdade o cálculo correto é a gente usar as taxas de juros mais longas, tá? Mas para ficar uma coisa mais didática, a Selic acaba refletindo também a expectativa, né, dos juros futuros, né, que o mercado está pedindo. Então, mas o aumento de 1% na curva de juros implica em uma queda aproximadamente de 10% para qualquer ativo, né? Que aquelas variáveis fiquem todas congeladas por 5 anos. Como assim? Por quê? Porque o fluxo de caixa descontado é pegar o lucro da empresa dos próximos 5 anos, ou seja, que é o saldo final de toda essa conta, despesa, investimento, pagamento de dívidas, fluxo de caixa, custo de estoque, sei lá, tem trocentas variáveis, né? O preço do dólar, se a dívida em dólar, congelar isso tudo, que é uma coisa que ninguém consegue, né, fazer, é impossível antecipar todos esses dados para 5 anos, mas se você congela tudo isso e aplica aí, aumenta os juros, né, lá na ponta em 1% e traz o dinheiro, esse lucro para valor presente, né, assim como quando a gente se endivida, a gente paga juros, quando a gente traz o dinheiro que a gente está antecipando, né? A gente está antecipando uma compra para pagar lá na frente. Nesse caso, trazendo o valor desse lucro para o dia de hoje, para o valor presente, então a gente vai descontar também essa taxa de juros. E aí vem o desconto, o valuation da empresa, a empresa passa a valer 10% menos aproximadamente. É um cálculo de padeiro feito com lápis daquele que a gente tira, português tira de trás da orelha e anota no papel de pão. Mas serve para vocês terem uma ideia do impacto dos juros nas ações, tá? E os juros é o que, no final das contas, com o problema fiscal, além do impacto nas ações, acaba trazendo também esse impacto no dólar, né? Aumento de juros aqui, né? Aumento de juros lá. O Fed deixou aí, Powell deixou entender que vai
pegar leve agora nos próximos cortes, que realmente o mercado de trabalho está indo super bem, super tranquilo. Então, a gente aqui tem que fazer o nosso dever de casa, né? Senão, o nosso dólar pode descolar do dólar lá nos Estados Unidos, que deu uma recuada, né? Nas últimas semanas, nos últimos 2 meses aí, justamente por essa expectativa de corte de juros lá, que foi confirmada há 2 semanas, né? E aqui a gente com o pé trocado, provavelmente tendo que aumentar a taxa de juros, né? Saiu ontem os dados aí do déficit de agosto, né? 21,5 bilhões de reais, né? E a expectativa é que o déficit só continue crescendo nos próximos meses, e especialmente quando a gente fala de economia, macroeconomia, a gente costuma olhar alguns anos adiante, né? Então, 2025 o cenário está feio, mas 2026 a gente sabe, né? Ano eleitoral, o cenário tende a ficar muito pior, né? A gastança do governo federal para conseguir votos, o assistencialismo que a gente acompanha deste governo, tudo isso sugere que vai ter muitos mais gastos e o nosso déficit deve aumentar bastante ainda nos próximos 2 anos e pouquinho que falta deste governo, juros idem, com isso puxando o dólar, e o dólar trazendo esse impacto todo, inflação que eu mencionei, que acaba realimentando a questão dos juros, né? Imagine, gasolina, se a gente tem que importar gasolina e exporta petróleo cru, e aqui tudo é transportado por gasolina, né? Se o dólar sobe, a gasolina é em dólar. Se houver uma guerra total no Oriente Médio, putz, o petróleo dispara. Então, só o fato de tudo que a gente produz, tudo que a gente consome é levado por caminhões nas nossas péssimas estradas, já sugere que a gente vai ter por si só aumento de preço de combustível através do preço do dólar, e se ainda tiver aumento do preço do combustível por conta do aumento do petróleo, por conta do Oriente Médio, mais inflação. E a gente já está com esse receio de uma inflação estourar o teto da meta, justamente porque a gente está gastando muito mais do que arrecada e com isso imprimindo dinheiro, né? E aí isso gera inflação, e se houver também essa alimentação pelo lado do dólar, ou seja, é um inferno de qualquer presidente do Banco Central. Vamos ver como é que esse vai se sair a partir de janeiro. A gente está entrando aí, infelizmente, galera, num cenário de tempestade perfeita. É isso aí. Fiquem com Deus, muito boa sorte nos seus investimentos e espero vê-los em breve. Abraços!